Dando sequência agora à palestra sobre mecanização na agricultura digital, desafios e oportunidades. Quem vai dividir conhecimento com a gente aqui foi um dos pioneiros nas pesquisas sobre colheita inteligente, atualmente é professor da Unesp, Jaboticabal, já está subindo aqui para falar com a gente, engenheiro agrícola também, doutor em agronomia, Roverson Pereira da Silva. Perguntei, vou corrigir, é Roverson Pereira, está aqui conosco. Obrigado, pessoal. Essa questão do nome é importante porque no dia do meu casamento o padre me chamou umas 30 vezes de Roverson, até que a minha esposa falou para ele que não era, né? Mas o nome é muito difícil, então as pessoas confundem, né? Bom, pessoal, boa tarde a todos. É um desafio muito grande fazer uma palestra agora, depois da fala da doutora Janaína, brilhante, por sinal. Mas vamos tentar. E algumas coisas que eu tinha colocado aqui, ela já falou, então isso vai permitir que eu possa passar mais rapidamente. Então, nós vamos falar sobre mecanização na agricultura digital, né? Começamos, então, falando sobre a questão da evolução da agricultura, que a doutora Janaína já apresentou, só que eu vou colocar aqui com uma visão um pouco mais voltada para a questão da mecanização agrícola, né? Então, a agricultura 1.0, ela foi feita até meados do século XX, era uma agricultura de baixa produtividade e altamente dependente da mão de obra. Então, nós tínhamos falta de tecnologia e muita exigência de mão de obra. Quando veio a Revolução Verde, nós passamos para a agricultura 2.0, isso por volta lá do final dos anos 1950, né? E aí a gente começou a ter adubação nitrogenada, entre outros aspectos, o uso da química, o uso da eletrônica, começaram a entrar nessa Revolução Verde. Então nós passamos a usar pesticidas, fertilizantes e, principalmente, máquinas mais especializadas. Então nós passamos a ter máquinas voltadas para determinadas funções, né? Elas foram se especializando. Então a gente passou a ter máquinas para pulverizar, máquinas para colher, com condições mais específicas. Bom, e com isso nós tivemos um aumento muito grande da produtividade. Depois nós chegamos lá no início dos anos 2000, na agricultura 3.0, né? E essa agricultura, eu acho que ela começou a ser realmente implantada quando os Estados Unidos liberaram o sinal de GPS para uso civil, porque aí nós começamos a fazer realmente agricultura de precisão. Então, dentro do campo da mecanização agrícola, a agricultura 3.0, ela veio junto com a agricultura de precisão. Por quê? Porque nós tínhamos como saber onde aquela máquina estava fazendo o serviço. Então, nós conseguíamos localizar essa máquina. E se nós conseguimos localizar, nós precisamos desenvolver tecnologias para que essa máquina pudesse fazer os serviços de uma forma adequada, conhecendo a localização. E se eu conheço a localização, eu tenho como fazer a avaliação da variabilidade espacial e da variabilidade temporal. Então, nós entramos na agricultura 3.0, nos anos 2000, nós tivemos um aumento da qualidade, passamos a poder oferecer produtos mais diferenciados, e também nessa época nós começamos a introduzir a inteligência dentro da agricultura. Ah, mas a gente não era inteligente? Não, sempre fomos. Nós passamos a utilizar conceitos da inteligência, mas da inteligência artificial, que é um conceito muito antigo, né? Ele já existia há muito tempo, mas quando a gente passou a ter um desenvolvimento tecnológico maior, nós conseguimos então começar a fazer essa agricultura 3.0 e chegamos na agricultura 4.0 no início de 2010. E por que nós chegamos nessa agricultura 4.0? Porque todos aqueles conceitos que nós tínhamos relacionados à inteligência artificial, a várias tecnologias, eles se popularizaram, eles se tornaram mais acessíveis, mais baratos. E a partir do momento que isso se tornou mais acessível e mais baratos, nós conseguimos colocar esses sensores, esses atuadores, nas máquinas agrícolas. Então, a partir do momento que nós conseguimos sensoriar qualquer coisa que nós estamos fazendo, eu consigo ter elementos, eu consigo ter dados e
usar esses dados para poder tomar decisões. Então, na agricultura 4.0, nós passamos a usar a inteligência para poder transformar dados em informações. Dados a gente coleta. Eu posso ter um sensor que me informa qual é o consumo de combustível do meu trator a cada instante. Tá? Se eu puxar isso no final do dia, eu tenho uma tabela lá, uma lista com diversos valores. Isso são dados. A partir do momento que esses valores conseguem fazer com que eu possa tomar uma decisão, que ele me tenha um significado físico, eles deixam de ser simplesmente dados e passam a ser informações. Então, nós passamos a ter microprocessadores de baixo custo, a comunicação celular em alta largura de banda, os sistemas de tecnologia de informação e comunicação baseados em nuvens, e passamos a ter condições de analisar os big data, né? Então, a partir do momento que nós conseguimos fazer isso, nós entramos na agricultura 4.0. Então, a agricultura 4.0, ela reúne tecnologia de informação e comunicação e reúne também a eletrônica. E isso tudo misturado junto com a agricultura nos faz termos uma agricultura mais inteligente. E como é que fica a mecanização nessa agricultura 4.0? A agricultura 4.0, na verdade, o nome mais correto é agricultura digital, né? A agricultura 0.0 é um termo mais de marketing, né? Como disse a doutora Janaína, veio lá da indústria 4.0, né? E já tem gente falando na 5.0, né? E a 5.0, para nós, da mecanização, quando é que ela vai chegar? Ela vai chegar a partir do momento que nós tivermos o uso efetivo da robótica e da automação na agricultura. Quando nós deixarmos de ter máquinas que precisam de operadores, de tratoristas, né? Quando nós passarmos a ter robôs trabalhando nas nossas lavouras, aí a gente vai estar na agricultura 5.0. E isso está distante? Não. Os estudos apontam que num prazo de 25 anos, mais ou menos, a gente vai estar na agricultura 5.0. Então, é isso que nos espera na mecanização. Então, a mecanização na agricultura 0.0, ela começa lá com a pesquisa e desenvolvimento, realizado por órgãos de pesquisa, realizado por empresas, chega até os empresários agrícolas que adotam essas novas tecnologias, passam a utilizar os insumos de uma maneira racional, passa a ter um gerenciamento empresarial moderno e, com isso, eles conseguem adquirir equipamentos de última geração e esses equipamentos são mais eficientes, têm maior durabilidade e, consequentemente, podem trazer maiores lucros para os produtores. Bom, isso é um ciclo, né? E ele vai ser continuando. Bom, isso leva a gente a ter operações inteligentes. Para nós, da mecanização agrícola, a agricultura digital está muito ligada ao conceito de operação inteligente. Colheita inteligente, pulverização inteligente. O que seria esse conceito? É um conceito que considera a variabilidade das condições do ambiente, a variabilidade ao longo do espaço e a variabilidade ao longo do tempo, né? É um conceito que permite que o produtor possa agregar valor à sua produção. Então não adianta nada eu ter uma agricultura digital se isso não trouxer lucratividade para o produtor. É um conceito que está muito ligado com a redução de perdas em todo o processo. E quando eu falo em redução de perdas, obviamente que eu tenho que falar em aumento da eficiência, né? As operações agrícolas mecanizadas, normalmente, elas apresentam baixa eficiência. Um exemplo é a colheita de cana mecanizada. A eficiência na colheita de cana chega na faixa de 40%, 50%. Ou seja, metade do tempo que a colhedora deveria estar colhendo, ela passa parada, por algum outro motivo. Lógico, tem casos e casos. Tem usinas que têm eficiências melhores, chegam na faixa de 65%, mas é muito baixa. Então, nós precisamos aumentar a eficiência, aumentar a capacidade operacional, ou seja, a quantidade de hectares realizados por hora, trabalhados por hora. Precisamos reduzir os custos operacionais, otimizar a mão de obra. Precisamos também, com as operações inteligentes, fazer uma automação e uma precisão das operações, otimizar as atividades agrícolas e otimizar a gestão. Ou seja, tudo isso vai levar para uma gestão mais moderna e mais eficiente.
E isso a gente consegue por meio das tecnologias que estão embarcadas nas máquinas agrícolas. Então, por exemplo, essas tecnologias, elas permitem que nós tenhamos uma condição de controlar melhor o serviço que a máquina está realizando. Então, eu posso realizar um serviço, fazer regulagens mais precisas das máquinas, mais adequadas, nos momentos mais adequados. Posso perceber problemas. Hoje, nas grandes empresas, nas empresas fabricantes, John Deere, Case, New Holland, qualquer uma delas, nos seus centros de operações, elas têm condições de saber o que está acontecendo com uma máquina que está aqui no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no Tocantins, no centro de operações lá da John Deere, no interior de São Paulo. Eles conseguem visualizar tudo isso. Eles conseguem, por exemplo, saber qual é a possibilidade daquela máquina apresentar um defeito, monitorando o motor da máquina. Tudo isso já é possível. Ainda não está totalmente implantado, mas é possível. Então, os tratores agrícolas, eles têm vários sensores localizados no seu interior, que permitem que eu possa controlar à distância, usando a telemetria, eu possa controlar toda a operação que está sendo realizada. Se o operador está trabalhando na velocidade que foi recomendada, né, se ele parou, né, posso automaticamente mandar uma mensagem para saber por que está parada a máquina, o que está acontecendo, né? Eu tenho condições de monitorar todo o processo. Na parte de pulverizadores, nós temos condições de localizar as plantas daninhas, né, e fazer uma aplicação seletiva. Isso começou lá quando a gente, inicialmente, começou a desligar seções, depois começamos a desligar pontas, bicos, né? Então, como a gente consegue setorizar isso, a gente consegue ligar ou desligar uma ponta de pulverização, se eu conseguir ter um identificador, um sensor que identifica a presença de plantas daninhas, eu posso, consequentemente, fazer uma aplicação localizada. No ponto de vista ainda da pulverização, a gente já está bem perto da agricultura 5.0. Esse vídeo aí mostra o JAV, né? É o Jacto Vehicle Autonomous em inglês, né? É um Arbus 4000 que é totalmente autônomo. Então vocês vão ver aí no vídeo que não existe a presença do operador. Esse equipamento já está em operação. A Jacto hoje tem uma meia dúzia desses equipamentos aí ou mais disponibilizados aí em algumas fazendas, tá? Atualmente ele está sendo usado nas culturas de citros e em florestas. Está começando a ser usado em florestas, mas a Jacto já está desenvolvendo para culturas anuais também, tá? Ele vai totalmente autônomo, ele pode fazer uma operação assistida, ou seja, uma máquina vai na frente e a outra vai acompanhando para que não haja sobreposição. Tem sensores que localizam obstáculos, tem sensores que localizam a ausência de plantas, né? Na laranja a gente tem um problema com greening, então a gente tem que erradicar plantas, então não faz sentido eu pulverizar onde não tem planta. Então ele tem sensores para poder permitir tudo isso, tá? Lá no interior de São Paulo a gente tem duas grandes produtoras de laranja que estão com esses equipamentos, tá? Esse equipamento hoje a Jacto não vende, ela presta serviço. Então o produtor faz um contrato e ela manda os equipamentos e monitora todos esses equipamentos. Esse é o modelo de negócio atualmente. Bom, na parte da colheita, nós já estamos fazendo colheita inteligente. As colhedoras de grãos têm câmeras fotográficas instaladas nos seus elevadores de grãos limpos e de retrilha. Essas câmeras, vocês vão ver daqui a pouco, vão tirar fotos, e essas fotos, por meio de inteligência artificial, nós conseguimos definir qual é... Opa, desculpe. Deixa eu voltar aqui. Opa, apertei errado o botão aqui. Vamos lá. Por meio dessas imagens, nós conseguimos identificar, utilizando inteligência artificial, padrões. Que padrões? Se tem grãos quebrados, se eu estou fazendo uma colheita para sementes, esse é um fator muito importante, né? Se tem perda de grãos elevadas, se tem a qualidade da palha que está sendo colocada no solo, a quantidade de impurezas. Então eles conseguem, a inteligência artificial consegue definir isso. E o mais importante, não é só detectar. Digamos que eu esteja colhendo sementes e eu quero que a prioridade seja grãos quebrados. Então, a inteligência artificial vai procurar por esse padrão.
A partir do momento que ela identifica que tem um excesso de grãos quebrados, ela já manda uma mensagem para o operador dizendo qual a regulagem da máquina que ele tem que fazer. Então ela não fala para ele, tem problema, ela fala o que ele tem que fazer também. Tá? Isso já é uma realidade. No caso da colheita de cana, nós também temos bastante coisa desenvolvida. Uma colhedora de cana, hoje, ela tem aproximadamente 25 sensores instalados no seu interior. Sensores que medem velocidade, consumo de combustível, temperatura do óleo, etc, etc. Pressão do corte de base, 25 sensores instalados nessa máquina. Né? Esses sensores coletam dados. E aí, o fruto dessa coleta de dados é o Big Data, ou seja, uma grande quantidade de dados que precisa ser analisada. Para vocês terem uma ideia, se eu pegar uma colhedora de cana-de-açúcar que consegue fazer aquelas 25 variáveis, aqueles 25 sensores, cada um faz uma leitura a cada 10 segundos. Né? Se eu considerar uma usina de cana trabalhando com 20 colhedoras, eu vou ter essa situação aqui. Eu conseguiria fazer 8.640 leituras por dia, trabalhando durante um mês, isso vai dar 171 mil leituras, considerando uma eficiência da colhedora de 66%. Tá? Se eu considerar 9 meses de safra, e se eu considerar que são 25 variáveis que estão sendo medidas, e que eu tenho 20 colhedoras, eu chego ao impressionante número de 770 milhões de dados coletados por essas 20 colhedoras ao final da safra. E eu pergunto, como é que a gente analisa isso? Como é que nós vamos analisar isso se nós não usarmos a inteligência artificial, se nós não usarmos, se nós não tivermos alguém capaz de interpretar esses dados? Então essa é uma questão que a gente tem colocado aí. Para finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês alguns dos trabalhos que nós estamos fazendo no meu grupo de pesquisa lá em Jaboticabal, interior de São Paulo. Nós somos um laboratório, pertencemos à Unesp, né? A Unesp é uma universidade peculiar, porque ela está instalada em 24 cidades no estado de São Paulo. Né? Nós estamos em uma dessas cidades, em uma das unidades, e o meu grupo de pesquisa, a gente trabalha com máquinas agrícolas, com mecanização agrícola. E agora estamos trabalhando já há algum tempo com agricultura digital voltada para a mecanização. Nós temos trabalhos aí com algodão, amendoim, batata, doce, café, cana-de-açúcar, mamona, milho, soja e tomate. Hoje são essas culturas, tá? Eu esqueci de colocar... Ah, não, tá ali, mamona. Até com mamona a gente já fez trabalho na parte de mecanização, né? E nós, além da mecanização e além das máquinas agrícolas, nós estamos trabalhando com todas essas outras questões aqui, tá? Sensoriamento remoto, visão computacional, inteligência artificial, machine learning, deep learning, ou seja, inteligência artificial, né? Então, nós temos trabalhado isso e eu trouxe somente 3 trabalhos aqui, dentre os vários que nós já fizemos ao longo do tempo. Esse trabalho aqui é muito interessante, nós estamos estimando o BRICS e a pureza da cana-de-açúcar usando imagens de drones. E agora vamos começar a usar imagens de satélites também. Então, o processo de determinação da pureza e do BRICS na cana-de-açúcar para definir o momento ideal de colheita é um processo trabalhoso. Eu tenho que ir lá, cortar a cana, levar para o laboratório, extrair o caldo para fazer as análises. Né? Nós estamos querendo fazer isso usando inteligência artificial, usando sensoriamento remoto, para que nós possamos definir qual é o melhor momento para a colheita. O momento em que o BRICS e a pureza estiverem no ponto ideal é o momento que eu vou colher. É isso que as usinas fazem. Né? E nós fizemos esse trabalho, coletamos dados aqui no Brasil, coletamos dados nos Estados Unidos também, na cana-de-açúcar, e nós conseguimos uma precisão de 77% para análise de BRICS e uma precisão, desculpem, de 90% na análise de pureza. Ou seja, sem precisar cortar a cana e extrair o caldo, eu estou conseguindo estimar qual é a pureza e qual é o BRICS. E, consequentemente, qual é o momento em que eu devo fazer a colheita da cana-de-açúcar. Então, eu consigo gerar mapas como esses aqui, e onde eu tenho teores diferentes de BRICS e pureza estimados. E aí eu consigo definir onde eu devo começar a minha colheita, qual a logística que eu devo utilizar. Um outro trabalho que nós fizemos foi na previsão da produtividade do algodão
usando imagens de satélite, né? Então, também trabalhando com a reflectância da cultura do algodão, nós conseguimos estimar, usando também inteligência artificial, sensoriamento remoto, nós conseguimos elaborar os mapas de previsão de produtividade do algodão e também, dessa forma, conseguir trabalhar com as regulagens mais adequadas das máquinas. Se eu tenho mais pluma entrando, a minha regulagem tem que ser diferente de uma região onde eu vou ter menos pluma entrando. E um terceiro trabalho, para finalizar, nós fizemos, utilizando a inteligência artificial e sensoriamento remoto também, para estimar maturação e produtividade do amendoim. Para quem não conhece, a cultura do amendoim é uma cultura muito peculiar. Os frutos estão debaixo do solo. Para determinar a produtividade ou para determinar a maturação, eu tenho que arrancar as plantas, tenho que raspar essas plantas para ver a coloração da vagem. Quanto mais escura a vagem, mais madura vai estar o amendoim. E como é uma cultura de hábito de crescimento indeterminado, eu não vou ter 100% de vagens maduras. Quando eu tiver 70%, eu vou colher. Nós conseguimos também, utilizando essas técnicas de inteligência artificial, nós conseguimos, com uma precisão acima de 88%, estimar 30 dias antes do término 30 dias antes do final do ciclo, nós conseguimos estimar qual é a produtividade e qual é a maturação. Tá? Bom, e agora, para fechar, a gente está entrando na robótica, né? Esse bichinho que está rodando louco aí é o nosso Terra Center, que nós estamos usando agora para poder fazer alguns trabalhos novos, entrando no campo da robótica aliada com a mecanização agrícola. Nesse caso específico, a gente está tentando avaliar perdas na colheita do amendoim. E, finalizando, quais são os desafios que nós temos na mecanização na agricultura digital? Precisamos capacitar os usuários, isso é fundamental. Nós temos um problema seríssimo, que é a falta de conectividade, né? Nós temos que estabelecer uma redução dos custos dos prestadores de serviços, que ainda são muitas vezes altos. Nós temos também a complexidade das tecnologias, são muitas tecnologias, e a gente precisa trabalhar essa complexidade, e precisamos reduzir o custo de implantação dessas tecnologias. Estourei acho que uns 2 minutos aí, mas eu vou fazer não me avisaram que era 20 minutos antes, né? Eu fiquei sabendo ontem. Muito obrigado, pessoal.